Incrível, mano. É, você já falou um pouquinho, e a resposta provavelmente é sim, mas existe abertura real do mercado japonês para criadores estrangeiros? Existe, mas vamos lá. Disserte sobre. Ó, essa questão é um pouco complicada. Eu vou tentar explicar de uma maneira que não gere sentimentos negativos, mas também não gere tantos sentimentos positivos. Eu vou tentar ser realista nesse ponto, Você beleza? tem que explicar, mano. Você tem que explicar. Vamos lá, vamos lá. Existe sim portas de entrada para pessoas estrangeiras trabalharem fazendo mangá no Japão. Até falei o próprio Boichi, né? Mas vou pegar aqui casos do Ocidente, em vez de focar no Oriente, beleza? Empresas como a própria Kodansha, né, que eu falei que, pô, o próprio o cofundador da Shino West, ele tem contato, ele é editorado até hoje pelo pessoal lá da Square Enix, né, que tem uma revista de mangá. Ele já passou pela Kodansha também, né? A Kodansha, que é dona da Shonen Magazine, de várias outras revistas, ele é dono de obras como Shingeki no Kyojin, né? Como Blue Lock, Fairy Tail, o próprio Gotobu no Hanami, que eu falei mais cedo. Essa Kodansha, por exemplo, hoje ela traz bastante até autores de fora, né, para estar publicando lá no Japão através de revistas, aos poucos ali menos populares, outras já estão ficando mais populares, né? Já trouxe pessoal para, por exemplo, a revista da Morning, né? A Morning não, perdão, a Afternoon, né? Uma revista mensal que era publicada o Vinland Saga, né? E que nessa mesma revista, por exemplo, um rapaz do Canadá, né, que mora no Canadá, estava publicando o mangá dele lá, durou 2 anos essa publicação, né? Já publicou o mangá de um rapaz da Espanha, né, por 10 volumes, cara, coisa pra caramba, né? 10 volumes. Foi alguns anos aí de publicação também. Então, tem empresas, né, e editoras que elas estão abrindo os olhos para a questão de publicação de pessoas do Ocidente, mas ainda é algo meio fechado na questão do nível em que essas pessoas vão estar conseguindo produzir. Eu citei É, aqui, certo. pô, o rapaz do Canadá, por exemplo, né? Ele fez tanto o roteiro quanto a arte. Mas tem outras empresas que estão em uma escala menor. Por exemplo, a própria Coamix, que ela faz aquele que eu falei, o Record of Ragnarok, né? Que tem um concurso internacional de mangá. Eles têm alguns autores que já foram vencedores desse concurso aqui no Ocidente e que hoje estão publicando lá no Japão, né? Tem, por exemplo, um que ele publica, ele faz apenas a arte, né? Ele é apenas o ilustrador e ele nem ao menos faz o name, o rascunho. Ele é só o cara que finaliza, né? Por quê? Pô, vamos deixar esse cara ganhar experiência, vamos deixar esse cara aprender mais, né? Ele já tá aqui com a gente sendo editorado, aprendendo bastante, mas tem que existir uma certa preparação dessa galera. A maioria deles ainda vai pro ponto de ilustrador, né? É difícil ainda, quando a gente para até para pensar no ponto de roteiristas de mangá aqui no Ocidente, é difícil a gente puxar roteiristas pro Japão nesse momento, né? Por que que isso acontece? Cara, pela falta de tato da própria cultura, a falta de questão de conhecimento de como que o mangá ele é feito em si, né? Como eu falei, o mangá ele segue uma outra estrutura narrativa, o Kishotenketsu, né? É difícil você encontrar bons, tipo, bons mesmo roteiristas aqui no Ocidente que também se adequem ao tipo de publicação lá no Japão, ao tipo de obra, né? Sim, Ao os tipo caras de têm que fazer narrativa a lá. obra pro japonês lá, se os caras estão trabalhando, pô. Exato, exato. Não tá fazendo pro Ocidente, né? Quando você tá fazendo lá, você tá Apesar de o fazendo pra público ser o japonês. mesmo, não é a mesma coisa. Pois é, com certeza. Vou até citar um caso aqui. A Shonen Jump, né? A Shueisha, que é a dona dela, ela tem um site chamado Manga Plus aqui no Ocidente, né? Que o pessoal acaba lendo o mangá de forma oficial, traduzido de forma oficial mesmo, da Jump e tudo mais. Eles também têm um outro site que é acoplado nesse site, que é o Manga Plus Creators, né? Que é focado, pô, você faz história, você faz mangá? Publica aqui de forma independente com a gente, né? A gente deixa você publicar lá no nosso site, você pode mandar o pessoal ler lá no nosso site e tudo mais. E eles têm um concurso deles que acontece todo mês, né? E até hoje, apenas um caso nesses 2, 3 anos, se não me engano, que saiu esse site lá pra gente aqui no Ocidente, que acabou um rapaz, não, uma dupla, né? Foram dois rapazes que fizeram uma obra chamada No Name, né? Inclusive o roteirista, ele é o cara de Cyberpunk, Edge Runners, né? Do anime. E junto de um artista ocidental, eles fizeram um mangá de No Name, que ganhou o concurso e foi publicado lá no Japão e ganhou uma série lá no Japão.
Mas o que que acontece? Você vê. A série foi cancelada esse ano, né? Por que que foi cancelado? Não consegue se Porque manter. não agradou. Não consegue se manter. Não agradou o público japonês, cara. É difícil. É difícil. Foda, mano. É difícil você criar algo que o japonês, cara. Eu vou falar uma coisa que vai parecer estranho, mas é difícil você criar algo que o próprio japonês vai entender, tá ligado? Porque o nosso nível cultural de Não, a comunicação, cabeça é de outra. A narrativa, cabeça é outra, não tem como. a cabeça é outra, né? Não tô falando que isso não pode ocorrer, né? Como eu falei, já teve caso e até hoje tem caso de autores que publicam mangá e estão durando, né? O próprio o espanhol que eu comentei, o Juan Albarán, ele é um cara que ele publicou 10 volumes como artista lá. Tem o rapaz que eu falei que ele durou 2 anos também, né? Publicando mensalmente ali. Tem outro, uma dupla agora, inclusive, de um francês e um italiano que publica também um mangá pela revista Afternoon, né? E eles estão durando por enquanto até o momento aí. Mas o caso de você criar algo do zero, você como roteirista, e durar, ainda é muito complicado. Ainda é muito complicado. Vou até citar um caso específico aqui que me deixa muito triste, né? O pessoal aqui no Ocidente acho que mal conhece ele. Só os otacão mesmo que nem eu aqui, que já viu sobre esse caso. Existiu, há uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, um rapaz da Turquia, né? Turquia que é Oriente Médio. Se não me engano, Oriente Médio. Posso estar errado. Sou meio burro em geografia. Meio que esse mesmo. Ele com 18 ou 19 anos, ele conseguiu uma série, a Shonen Jump Plus, né? Ele conseguiu publicar pra série. Nível excelente, tipo, caraca, conseguiu uma série logo tão novo assim, né? Mas foi uma experiência tão traumatizante, cara, tanto pra ele quanto pro lado da Jump nesse sentido, e dificulta que depois outras pessoas comecem a criar mangás e acabar mandando pra lá e ser publicado e tudo mais, né? O caso dele foi tão extremo, né? Foi a época que Jujutsu tava crescendo e o mangá dele, assim, não tem como você olhar e falar, cara, esse mano, ele não tá apenas gostando de Jujutsu, ele tá se inspirando em Jujutsu, né? O protagonista dele era igual o Gojo. Assim, os próprios japoneses que liam zoavam, iam no Twitter dele, zoavam, falando, cara, olha isso aqui, você tá desenhando literalmente o Gojo. Né? Porque, pô, é um cara na época ele era muito novo, ele tava ainda se adequando à criação de mangá, ainda mais sendo mandado pra fazer uma série, né? Então, muita coisa do que ele pegava de inspiração não era só inspiração, ele tava botando muito mais daqueles pontos da série que ele gostava no que ele tava criando do que apenas levando como inspiração, né? Falta profissionalismo nesse sentido, até da galera aqui ah, nesse quesito. Mas enfim, é muito complicado até hoje da galera conseguir publicar no Japão e continuar sendo publicado por vários, vários anos. É mais fácil, vou falar aqui, é mais fácil você conseguir publicar um one shot do que uma série lá, né? As empresas lá no Japão, até por histórico de vários, vários, vários anos atrás, trabalhando com o pessoal de fora, cara, não foi há 5 anos atrás que a galera começou a mandar mangá aqui do Ocidente pra lá, né? Não foi há 10 anos, não foi há 15 anos, não foi há 20 anos, né? Já é muito tempo que tem pessoal que tenta entrar nesse mercado, né? Lá no Japão. E muitas dessas pessoas, às vezes, alguns deles, uma pequena taxa, a gente não consegue saber também, mas aparentemente criaram complicações, né, de comunicação, complicações profissionais com certas dessas empresas, e que acaba criando preconceito de longo prazo, assim, nessa questão, pô, será que a gente vai mesmo começar uma série de mangá com esse autor de tal país, né? É um pouco complicado, né? Eles têm mais bons olhos hoje em dia, por exemplo, para pessoal da Europa, pessoal americano, canadense, né? Pessoal latino, por exemplo, já é um pouco mais complicado devido a algumas situações. Então, é um pouco difícil para a galera latina acabar conseguindo entrar. E eu vou dar um alô aí pro Chikerber, que acabou de chegar no chat, um outro inscrito meu. E aí, rapaz? Mas, enfim, terminei meu ponto, cara. É complicado ainda pra galera publicar lá no Japão. Puta, aí é foda, mano.